Durante um jantar de gala nos Estados Unidos, que recebia o presidente norte-americano Donald Trump, jornalistas e políticos, o som dos disparos interrompeu o evento e expôs falhas na segurança do local, levantando questionamentos sobre como o atirador conseguiu agir em um ambiente considerado de alto controle. As investigações ainda estão em andamento, mas autoridades já apontam possíveis brechas nos protocolos de segurança como um dos fatores que permitiram o ataque. O caso é tratado como grave e mobiliza diferentes órgãos que buscam entender a motivação do autor e evitar novos episódios semelhantes. O ataque não fica apenas na esfera de segurança, mas também com violência política. E para entendermos melhor os ataques, esse ataque, os impactos e as suas consequências, nós conversamos agora com o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Neves. Eu sou Marília Ribeiro e esse é mais um Metrópolis Entrevista. Leonardo, gostaria de agradecer primeiramente a sua participação aqui conosco e gostaria que você pudesse trazer para a gente, os primeiros impactos que esse ataque que aconteceu na noite de ontem lá em Washington, ele pode trazer mais um ataque que envolve aí o presidente norte-americano Donald Trump. Tudo bom, Marília? Todos que estão aqui com a gente. Esse é o tipo de evento, na realidade, que a gente está se acostumando a acontecer nos Estados Unidos, né? Quer dizer, já é um evento histórico, de maneira geral. A gente vê mais de um presidente americano, na realidade, 4 presidentes americanos já foram mortos por atentado, outra dúzia de presidentes americanos já sofreram atentados. Esse é o terceiro que o Donald Trump efetivamente é alvo, no final das contas. Já houve aquele do tiro de raspão na orelha, na Pensilvânia, aquele foi por um triz. Já houve outro na Flórida, num campo de golfe, onde um atirador ficou escondido durante horas até que o serviço secreto o descobrisse. E agora esse, em que a gente, de fato, tem uma coisa que tem muita câmera, né? Toda a imprensa que cobre a Casa Branca estava lá, então tinha muita gente olhando todos os ângulos. E aí você vai ver, de fato, que o atirador consegue correr por boa parte do centro de convenções até ser abatido ali, ou abatido não porque não foi morto, mas até ser preso efetivamente já perto um pouco da parte onde estava o jantar. É um cenário interessante porque, em que pese que é chocante para a gente você ter um atentado desse porte, mais ou menos a coisa já está num certo protocolo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o presidente já se falou sobre isso, já rapidamente identificaram quem é a pessoa, é um homem de 31 anos que vem da Califórnia, aparentemente trabalha no setor de educação, é professor de uma empresa de tutoria ou coisa parecida, mas ainda não se sabe em relação aos motivos, né? Sabe-se que ele estava lá com algumas armas de fogo, algumas facas, e opera, segundo o Washington Post, disse que o presidente Trump já disse que ele identificou ele como um lobo solitário, um indivíduo que, da sua própria cabeça, julgou que podia cometer algum atentado, fazer alguma diferença, e aí queria atacar o presidente e alguns membros seniors, né, do governo do presidente Donald Trump. Então, é curioso, porque a maneira como a gente vê se desenrolar essas notícias dos Estados Unidos, né, olhando os portais americanos, é um ar até quase protocolar, já entendendo mais ou menos que isso é uma coisa que acontece com alguma frequência lá, num lugar onde você tem, de fato, muitas pessoas portam armas com certa facilidade nos Estados Unidos. Leonardo, como você disse, não é a primeira vez, que vem esse ataque a Donald Trump. O que a gente ouve ali, de testemunhas, pessoas que estavam nesse jantar, é que de fato o alvo seria Donald Trump e outros políticos e autoridades dos Estados Unidos que estavam presentes nesse jantar. O que a gente pode tirar disso, de fato, a segurança que envolve ali o presidente norte-americano, ela vem falhado ao longo desses anos? Eu tenho dificuldade de dizer que está falhado ou não, né, fazer uma avaliação completa sobre isso, porque de fato eu imagino a complexidade que é você, todos os segundos de todos os dias, né, conseguir detectar indivíduos que estão armados numa área de segurança no entorno de presidentes. Então, certamente é desafiador, né? O primeiro ataque que ele sofreu me pareceu ali uma falha, porque o indivíduo ficou a uma distância razoável de um lugar descampado e você conseguiria mais facilmente identificar elementos assim. O do campo de golfe, o cara ficou horas escondido no meio de arbustos e foi detectado. Então, acho que ali funcionou. Nesse caso, a gente tem que avaliar um pouco mais o que eu tenho lido, pelo menos lá pelo CBS e Washington Post, pelo menos, obviamente, o pessoal que trabalha na segurança do presidente, do setor de convenções, disse que na realidade não. Na realidade, o dispositivo de segurança funcionou. O indivíduo entrou armado correndo e conseguiram
pegá-lo, né? Como mostra agora na imagem, ele está preso e não houve nenhuma vítima. Mas realmente chama a atenção que o indivíduo tenha conseguido entrar tão longe dentro do centro de convenções com múltiplas armas, né? Houve troca de tiro, de fato, ele não foi neutralizado antes de conseguir trocar tiros. Um agente do serviço secreto chegou a ser baleado, mas foi no colete à prova de balas e, felizmente, ele se encontra bem e lúcido. Claro, eu acho que esse é um problema que cada vez mais os americanos, especialmente o serviço secreto americano, que toma conta do presidente, do vice-presidente e algumas autoridades, vão ter que criar novos protocolos ou acertar os protocolos que já existem para que eles consigam detectar esse problema um pouco antes dele chegar tão longe quanto ele aparentemente chegou agora. Leonardo, e o que esse ataque, né, da noite de ontem, ele simboliza no momento atual geopolítico, né? A gente vê ali toda uma questão envolvendo a guerra lá no Irã, que fala que vai ter um cessar-fogo, que vai abrir o Estreito de Hormuz. Ontem o presidente Donald Trump, ele acabou recuando, né, que os seus representantes não iriam lá para o Paquistão. O que a gente pode ter, né, agora de avaliação com o cenário geopolítico nesse momento e esse ataque ao presidente norte-americano? Bom, eu só relacionaria esse ataque ao ambiente geopolítico uma vez que a gente tivesse um pouco mais de informação sobre a motivação desse rapaz, né? Se ele, obviamente, indicasse nas suas motivações que queria fazer isso com o presidente em função da postura dele internacional, do ataque a outros países, ou se ele tinha alguma relação com uma religião muçulmana, que é um país que está sendo atacado agora, do caso do Irã, aí eu faria essa relação com mais facilidade. Nesse momento é difícil saber, você tem os indivíduos até agora que basicamente tentaram alvejar o Trump, os outros dois antigos, tudo indicava que não tinha nada a ver efetivamente com a questão internacional, mas sim questões domésticas, de preferência política e tudo mais. Eu acho que, nesse caso, até esse momento, eu me sentiria mais seguro de dizer que a questão da violência, a motivação da violência, ele deve ter mais a ver com a questão da polarização política que vive nos Estados Unidos, vive no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, sem dúvida, vive de uma forma muito, muito brutal, né? Quer dizer, os lados da política, né, os opostos da política, têm se tratado como inimigos e muitas vezes, para muita gente, especialmente num contexto em que vivem certas bolhas das redes sociais, que fazem só câmaras de eco em relação a determinados tipos de teoria da conspiração ou outras coisas, faz com que alguns indivíduos achem que só vão solucionar as coisas pelas próprias mãos. E aí agem, de certa maneira, como lobos solitários, que aparentemente é esse caso. Então, eu me sentiria nesse momento mais confortável, Marília, de colocar isso na conta da polarização política nos Estados Unidos, na polarização doméstica dos Estados Unidos, né? Naturalmente, se ele viesse com novas informações em relação às identificações, às motivações desse rapaz, a gente poderia começar a expandir isso para o cenário geopolítico. Sim, claro. Leonardo, só para a gente poder entender, aqui no Brasil nós tivemos lá na campanha de 2018 um ataque também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele levou a facada e muitos levam, né, a sua vitória a essa facada. Agora, em novembro, vamos ter eleições também voltadas lá para os Estados Unidos, não mudança de presidente, mas ali dentro da sua Câmara. E esses ataques que o presidente Trump vem sofrendo, eles podem enfraquecê-lo ou eles podem deixar ele ainda mais forte, como a gente teve aqui no Brasil, caso lá em 2018? Olha, eu acho que no Brasil esse caso foi mais traumático, né? Eu acho que o ex-presidente agora, Bolsonaro, ele de fato foi acertado, né? Quer dizer, de fato ele foi sofreu um ferimento, foi operado, enfim, ficou um tempo no hospital. De certa maneira, muitos intérpretes identificam que o favoreceu não só do ponto de vista da comoção, da questão da empatia, mas também porque ele, ao ficar acamado, né, no hospital e depois, ele acabou se blindando, de certa maneira, de algumas críticas, ele acabou evitando certos confrontos em debates e tudo mais. Então, esse conjunto de coisas pode ter ajudado ele, sim, a se eleger. Nunca é uma coisa só, obviamente, mas talvez isso tenha ajudado. No caso dos Estados Unidos, eu tendo a crer que é menos traumático. Tá? Eu lembro, e eu acompanhei muito proximamente, na eleição em que o Trump, que houve aquele atentado muito mais gráfico, né, que foi onde ele sofreu um tiro na orelha, que ele teve todo aquele gestuário de fights, aquela coisa toda. Quando chegou na época da eleição, quase ninguém se falava mais sobre isso, né? A gente olhava os debates, olhava as questões que estão sendo discutidas, era como se tivesse passado uma era geológica depois daquele atentado até o evento da eleição.
sendo essa eleição daqui a meses, e sendo essa eleição não uma eleição onde você tem o presidente no ticket, né, ele como candidato, eu acho que tende a diluir muito mais o impacto desse evento aqui ao longo desse tempo todo, e eu tendo a crer que vai impactar muito pouco na corrida eleitoral, até, se tudo mantiver mais constante, né, se tiver outros atentados, outras coisas, eu tendo a crer que o impacto vai ser bem limitado. Entendi. Agora, Leonardo, só para a gente voltar aqui para o Brasil, né, a gente viu diversas repercussões de líderes mundiais solidarizando-se com Donald Trump, e o Brasil não fez o contrário. O presidente Lula fez uma publicação na sua rede social, vou pegar aqui só para a gente poder entender. Eu quero a sua avaliação sobre isso, porque o presidente Lula, ele vem aí de diversos eventos públicos criticando, né, Donald Trump, falando a respeito do conflito que acontece no Irã, e o presidente Lula vem sempre repetidas vezes falando a respeito de Trump. E hoje pela manhã ele fez uma publicação na sua rede social, abre aspas, dizendo: minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque da noite de ontem. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger, fecha aspas. Essa foi, então, a publicação feita pelo presidente Lula. Eu gostaria da sua avaliação, trazendo, né, todo esse contexto, todo esse cenário do presidente Lula com Trump. Eu acho que seguiu, mas ele é um protocolo diplomático tradicional, não poderia ser diferente disso, né? Em que pese que você tenha, nos últimos meses, semanas, algum aumento da tensão, né? Ainda que seja, me parece, superficial nesse momento, entre Brasil e Estados Unidos, em relação a algumas atitudes que os Estados Unidos têm feito, especialmente o presidente Trump, em relação ao Brasil, já sinalizando algum tipo de punição no futuro, sobre tarifas, mais uma vez sobre tarifas, atacando a questão do PIX. Eu acho que isso está na dimensão política, efetivamente, né? O que está acontecendo agora é uma questão de violência, e eu acho que esse negócio tem que ser, numa democracia, isso tem que ser separado. E eu acho que essa nota separa isso. Então, criticamos a interferência do governo Trump aqui, criticamos o lobby que se faz lá no governo americano da oposição para que o Brasil seja afetado e consiga gerar algum tipo de dividendo, né, eleitoral agora no final do ano, mas outra coisa é quando você tem violência política presente. Aí tem que ser separado e temos todos que condenar, me parece, óbvio, qualquer tipo de manifestação violenta no âmbito da política. Qualquer arena, obviamente, mas inclusive na política. Então, achei um protocolo diplomático normal, perfeito, não tem muito que ser diferente disso. É isso, né, Leonardo? A gente precisa aguardar, porque são detalhes que estão sendo divulgados, né? Divulgados desde ontem à noite. Está muito cedo ainda para a gente poder ter, né, algum tipo de juízo de valor a respeito. É importante a gente trazer que amanhã, dia 27, esse homem que invadiu o jantar, ele vai, então, passar pelo Tribunal Federal, onde ele vai ser formalmente acusado na Justiça dos Estados Unidos por 2 crimes, de acordo, então, com a Justiça lá dos Estados Unidos, né, com as autoridades. Ele vai responder pelo uso de arma de fogo durante a prática de um crime violento e também a agressão a um agente federal com o uso de uma arma perigosa. Foi o que disse o Leonardo pra gente, né, que ele conseguiu atingir ali um agente de segurança, mas ele estava com colete à prova de balas e não sofreu maiores danos. O presidente norte-americano Donald Trump chegou até a comentar sobre esse assunto. Gostaria de agradecer demais ao pesquisador, né, do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Neves, que sempre que pode ele nos atende. Leonardo, te agradeço demais. A gente deve conversar ao longo ainda dessa semana para poder tentar entender o que de fato aconteceu na noite desse sábado lá nos Estados Unidos. Muito obrigada. Por nada, sempre à disposição. Esse foi mais um Metrópolis Entrevista. Mais detalhes a respeito desse ataque que o presidente norte-americano Donald Trump sofreu na noite de sábado em um jantar com políticos e também jornalistas. Você continue aqui acessando o nosso canal no YouTube, metrópolis.com. Não se esqueça também de se inscrever e mais detalhes. Continue de olho na nossa programação.